Bom dia, meu nome é Simone Pires, eu sou médica, trabalho aqui em São Paulo, trabalho basicamente com pacientes autistas e estudo sobre autismo há alguns anos. A ideia da câmara hiperbárica já existe antes de 2000 e alguns trabalhos foram publicados depois de 2006. E existe um grande interesse para que nós consigamos melhorar a vida dessas pessoas. O autismo, ou melhor, o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por alterações de comunicação verbal e não verbal, a ausência de comunicação social, movimentos estereotipados e falta de interesse social. Hoje sabe-se que 1 a cada 45 pessoas tem autismo nos Estados Unidos, entre a faixa etária de 13 e 17 anos. Alguns países como a Coreia chegam a ter 1 para cada 38. A prevalência está aumentando muito. Sabe-se que o autismo tem uma base genética, né, um terreno fértil biológico, que a gente não conseguiu descobrir todos os genes envolvidos, existem mais de 300 genes com prováveis causas envolvidas, e nós temos os gatilhos ambientais, que também são outros inúmeros, desde pesticidas a outros problemas de gatilhos ambientais que são estudados. Ou seja, não existe um marcador biológico único para o autismo, e existe sim vários estudos para tentar melhorar. Dentre esses estudos, dentre essas perspectivas, uma delas é a câmara hiperbárica. E ela atuaria em que funções? Primeiro, na hipoperfusão cerebral. Dos autistas estudados com imagem, todos eles têm alteração na perfusão do temporal. E com a câmara hiperbárica a gente teve uma melhora de 88% dessa perfusão. Também tem relatos de 82% de diminuição de perfusão de lobo frontal, com uma melhora em até 85% dos pacientes. E 61% dos pacientes têm alteração em outras áreas cerebrais, com um ganho de 75% na perfusão. Então, essa seria a nossa primeira indicação pensando no autismo. A gente sabe que a alteração de perfusão, ela vai dar uma linguagem diminuída, ela vai dar o que nós encontramos caracteristicamente, uma diminuição de linguagem, diminuição de identificação de padrão, de expressão facial, dificuldade de interpretação de emoção e movimentos repetitivos. Quando a gente está pensando no autismo, eu estou pensando também em processos inflamatórios, e existem alguns trabalhos falando sobre inflamação no autismo. No total são 416 trabalhos publicados, sendo 65 só com neuroinflamação. E o que nós temos no autismo? Nós temos a elevação da TNF-alfa, nós temos elevação da neopterina, elevação da interleucina 1 e 6. Com a câmara hiperbárica nesses pacientes, o que foi possível observar? A diminuição da TNF-alfa, a diminuição da interleucina 1, da interleucina 6, da neopterina, do PCR. E, além de tudo, teve um aumento da interleucina 10. A disfunção mitocondrial, que seria o terceiro motivo para a gente indicar para essas crianças câmara hiperbárica, são as disfunções mitocondriais, onde já existem 145 trabalhos descritos de disfunção mitocondrial e transtorno do espectro autista, o TEA. E nós sabemos que a câmara hiperbárica também ajuda na biogênese das mitocôndrias, facilitando um pouco o trabalho delas. A quarta indicação seria o estresse oxidativo, que é presente nos meninos do transtorno do espectro. Hoje, com a hiperbárica, a gente sabe que ela pode regular positivamente a superóxido desmutase em até 4,5 vezes, a catalase em até 2 vezes, a glutationa peroxidase e ainda a hemioxidase, ou hemioxigenase. Então, assim, a câmara hiperbárica viria para a gente pensando nas questões neuroinflamatórias e inflamatórias gastrointestinais, porque boa parte dos autistas, em torno de 88%, tem alteração inflamatória intestinal, melhorando o estresse oxidativo que esses meninos apresentam, melhorando a condição da perfusão cerebral e ainda melhorando a disfunção mitocondrial. Os trabalhos, existem trabalhos duplo cego, randomizados, e eles variam
desde uma aplicação até 80 aplicações. O que eu pude constatar na revisão é que grande parte deles, a grande melhora é a partir de 40 sessões. Tendo em vista hoje que a terapia mais indicada clínica para o autismo é o ABA e os relatos de melhora podem vir em 4 anos, se nós formos pensar numa terapia coadjuvante, a hiperbárica pode ser uma boa opção. Todos os estudos, eles avaliam índices, então, desde o ATEC, que é um índice não muito confiável, na minha opinião, porque se vocês quiserem um dia batemos um papo sobre o ATEC, o CARS, que é uma avaliação pontual, que também é indicada para crianças acima de 4 anos, e também foi feito um outro teste que se aplicou, que é o de impressão clínica global. Então, todos os trabalhos foram aplicados a esses testes. Parte deles, os que estudaram perfusão cerebral, tinham imagens, tinham SPECT para avaliar. E alguns tinham ressonância também. Então, na realidade, eu acredito que a câmara hiperbárica possa vir como uma ajuda, como auxílio, não como terapia única de maneira alguma, mas como auxiliar. Aqui no Brasil eu indico câmara hiperbárica para alguns pacientes meus e os grandes ganhos que eu tenho visto no meu consultório é em relação à linguagem verbal funcional. Então, numa expectativa que a gente tem de 78% dos pacientes autistas não terem uma linguagem funcional, a hiperbárica vem também com uma ajuda, e a mais curto prazo. Acredito que precisam ser feitos mais estudos, né? Não existem grandes estudos, existem até N de 150 pacientes no randomizado, mas eu acredito que ainda a gente tem muito a aprender com o autismo, até porque nós não sabemos a etiologia adequada, a etiologia definida, ele é multifatorial. Então, a hiperbárica vem, talvez não venha para todos, mas grande parte dos pacientes que eu tenho tem marcadores inflamatórios presentes, acredito ser uma boa opção. Eu não estou aí com vocês, porque no momento eu estou fazendo uma aula em João Pessoa, Paraíba, justamente ensinando a outros médicos, a outras famílias e outros profissionais sobre o autismo. Quem quiser bater um papo comigo, meu e-mail é drasimonepires@gmail.com, meu celular 11 98 238 0002, e eu espero sinceramente que nós consigamos colocar como uma rotina o trabalho da hiperbárica junto dos pacientes com autismo. Obrigada.